Olá, tudo bom, galera? Hoje eu vou falar para vocês um tema que para mim é conhecido, mas talvez para poucos de vocês não são tão conhecidos assim, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre dislexia. Eise, o que é isso, dislexia? Dislexia é distúrbio de aprendizagem na área da leitura. Eu posso falar para vocês sobre isso tranquilamente porque eu tenho dislexia. Sim, eu tenho dislexia. Antes de falar um pouquinho sobre mim, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa dislexia. Então, assim, dislexia, ela não é resultado de má alfabetização, não é desatenção, não é condição social, não é condição econômica, não é cultural, não é emocional. Dislexia não tem nada a ver com essas condições, tá? O que é a dislexia? É uma condição transmitida geneticamente, traduzindo de pai para filho e assim por diante. Então, ela é geneticamente. O seu portador, né, a pessoa, ela manifesta alteração no padrão neurológico. As estatísticas no Brasil geram em cerca de 10 a 15% da população tem dislexia, né? Eles estimam aí que de 10 a 15% da população tem dislexia. Sendo assim que a cada 3 meninos, uma menina tem dislexia. Eu fui uma das meninas, né? Então, assim, uma menina, ela tem dislexia. Até recentemente, a dislexia era síndrome pouco diagnosticada. Ela tinha pouco diagnóstico no Brasil e entre aspas, no país inteiro. Educadores, pais, pessoas não sabiam falar muito, mas ultimamente, hoje em dia, a TV tá falando muito sobre isso. Esses dias mesmo, na Fátima Bernardes, teve um programa voltado sobre a dislexia, esse tema, né? E esse tema é muito bom ver na TV por causa disso. São poucas pessoas que sabem desse tema. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Para mim falar um pouquinho sobre a minha experiência, eu achei melhor fazer algumas perguntas, tá? Então, eu vou responder algumas perguntas para facilitar mais vocês, tá bom? Porque vai que vocês têm as mesmas dúvidas. Quando você descobriu a dislexia? Quando eu descobri a dislexia, não foi igual muitas pessoas que eu andei pesquisando descobriu. A maioria descobriu na infância. Eu descobri, eu já era velhinha já. Não, nem tanto também. Eu descobri na faculdade. Eu já estava na faculdade, já tinha feito o primeiro ano da faculdade e eu fui fazer foi uma professora minha que ajudou. Eu fui fazer esses cursinhos de férias, pois eu reprovei na matéria dela. E aí era anatomia a matéria. E eu reprovei na matéria e aí eu fui fazer um cursinho de férias. E o cursinho de férias era de manhã aula teórica, à tarde aula prática e à noite tinha uma provinha. E aí o que a professora percebeu? Que de manhã eu explicava, eu falava, eu sabia fazer tudo. De tarde também sabia fazer, falava tudo. Só que à noite, na hora da prova, eu me prendia e respondia errada as perguntas. E aí ela chegou em mim e perguntou: Deisiane, alguma professora já te bateu? Aí eu falei: bater não, porque nenhuma professora nunca tinha me batido. Uma só que deu um puxãozinho de cabelo, mas nada tão assim. E aí ela perguntou: mas não é normal que você tem? Você sabe e você não consegue pôr no papel. A tia é psicóloga. E aí eu conversando com a minha tia, ela decidiu indicar uma psicóloga pra mim. E na época, eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar 18, e ela decidiu procurar uma psicopedagoga, porque aí nada melhor, né, porque como era no aprendizado, pra saber o que estava acontecendo. E aí foi na onde que eu fui na psicopedagoga, aí eu descobri que eu tinha a dislexia. Seus pais nunca percebeu algo diferente? Sim, meus pais
percebeu que eu tinha alguma coisa diferente. Só que a gente morava numa cidade muito pequena mesmo. E lá ninguém sabia dessas coisas, ninguém falava dessas coisas. Aí minha mãe decidiu ir por conta própria atrás de alguém como na cidade era muito pequena, tinha poucos recursos do SUS, porque assim, eu não tinha condição de pagar uma psicóloga na época. Aí a gente foi numa psicóloga do SUS. E aí essa psicóloga do SUS indicou pra minha mãe pra fazer fono, que ela falava que eu tinha que eu tinha dificuldade nas pronúncias das palavras, que era só esse o meu problema. Ele trava um pouco. Era só esse o meu problema. E aí, na época eu lembro que eu era muito pequena não, eu tinha em torno de uns 7, 8 anos por aí. E a única fonoaudióloga que ele tinha era na PAI. Então eu ia na PAI de quinta-feira, eu lembro muito bem, era toda quinta, para fazer aula de fonoaudióloga. Não gostava muito porque aquele ambiente para uma criança de 7 anos eu achava que eu era deficiente por eu estar indo lá nesse lugar. Mas logo a minha mãe já parou com a fono porque percebeu que nada estava mudando e aí ela percebia que tinha alguma coisa diferente, mas achava que era um pouquinho falta de atenção minha nos estudos mesmo. Alguma coisa mudou quando você descobriu? Sim. Muitas coisas mudaram, porque na verdade quando eu era menor, menor não que eu sou menor, quando eu era criança, eu percebia que todos os meus amigos lia super bem, tirava notas boas e tipo assim, eu percebia que eu sabia a matéria, mas não conseguia colocar no papel, eu não conseguia ali conseguir escrever o que eu estava sabendo ali. E muitas vezes eu não conseguia entender a pergunta também que os professor fazia. E aí eu me considerava uma burra. Sim, quando eu era criança eu achava que eu era burra. E minha mãe, minha irmã sempre foi muito inteligente também. Eu tinha amigas muito inteligentes, que até eu tenho uma amiga que eu tenho muito orgulho dela, porque ela passou no direito em escola pública pelo Enem. Então assim, eu admirava esse tipo de pessoa, porque eu não conseguia eu não conseguia ler que nem ela, eu não conseguia prestar atenção nos estudos que nem ela. E aí depois que eu descobri a dislexia, eu percebi que eu não sou burra, que ao contrário, eu sou muito inteligente, só que eu tenho uns dons que é diferente das outras pessoas. Eu tenho uma inteligência diferente de outras pessoas. Talvez você que esteja assistindo o vídeo, você tenha uma inteligência com leitura. Eu já não, eu tenho muito inteligente com coisas manuais, artesanatos, tudo que é manual eu consigo fazer. Sim, eu consigo fazer tudo que é manual, porque meu cérebro, ele percebeu o quê? Que eu era criativa, né? Então, eu sou bem criativa nessas coisas que, no entanto, o que mais me ajudou na escola a eu conseguir passar de ano foi os trabalhos, porque aí eu executava os trabalhos, feiras de ciências muito bem. Então, depois que eu descobri, ajudou muito mesmo, porque aí eu percebi que eu não era burra, simplesmente tinha um dom maior que outras pessoas não tinham. Você gostava de ir para a escola? O que você não gostava das aulas? Eu gostava muito de ir na escola, adorava ir na escola. Mas não gostava muito das aulas não. Eu gostava de estar naquele convívio porque assim, tinha várias coisas que eu gostava. Dos meus amigos, dos professores também, alguns professores eu gostava bastante. O que eu não gostava no horário da aula era ter que trocar caderno com alguém e ter que ler. Pra mim era terrível quando a professora fazia com certeza com vocês já aconteceu, aquele esquema assim,
uma pessoa da fila vai lendo até todo mundo da sala lendo. Gente, te juro, pra mim era um transtorno muito grande, muito grande. Eu ficava rezando pra na hora que cair em mim, era só fosse um parágrafo, uma frase pequena. Mas mesmo aquela frase pequena, por eu estar angustiada, porque assim, quanto mais nervosa eu ficava, mais eu gaguejava para ler. E eu lembro que tinha um menino na minha sala que ele sentava na fila do lado minha, que ele também lia que nem eu. E sempre, tadinho, eu sempre falava assim, eu não vou ler. A maioria das vezes, quando eu via que o parágrafo era muito grande, eu ia passar muita vergonha, eu falava assim, eu não vou ler. Aí a professora falava, não, lê. Eu falava, não, eu não vou ler. Mas se você não ler, você vai pra fora. Não, eu não vou ler. Então muitas vezes eu preferia ir pra fora do que ler. Porque eu via muitas vezes que ele lia e tadinho, ele lia gaguejando e as pessoas iam corrigindo em cima. Porque assim, quando você vai ler, todo mundo que lê bem faz isso. Você vai lá ler, tipo... e começa a gaguejar, a pessoa já vai, a escola, menino, que não sei o que, presta atenção, lê direito, você não sabe ler. Então eu via acontecer isso com ele, eu não queria que acontecesse comigo, então muitas vezes eu saía da sala, alguma coisa assim, eu virava a palhaçona da sala. Eu sempre gostava de fazer micar de graça nessas horas pra professora nunca prestar atenção. Quantos livros você já conseguiu ler? Olha, gente, eu sou apaixonada por livro, sou apaixonada, eu acho assim muito, muito legal a questão do livro em si, que no entanto, muita gente já falou assim pra mim, Daisy, não compra livro, abaixa o aplicativo no celular, que aí você lê todos os livros. Gente, eu não consigo ler pelo celular, porque eu acho assim que a pessoa, ela teve à disposição do seu tempo a escrever aquele livro e a pessoa pegar e simplesmente nem ler, abaixar no celular. Então, muitas vezes eu gosto muito da questão da leitura, apesar que eu não consigo ler ainda direito, bonitinho. Hoje eu leio um pouco melhor do que antes. Quantos livros que eu já consegui ler inteiro, eu já consegui ler, 5 livros. 5 livros inteiro, desde a época da escola até hoje. 5 livros inteiro. E é engraçado, porque aí tem muita gente que fala assim pra mim, como assim, só 5 livros? Pra mim já é uma vitória conseguir ler 5. Mas Deisiane, tipo assim, as pessoas perguntam, mas Deisiane, na escola a professora não pedia pra você fazer leitura do livro e depois explicar na sala? Pedia sim. Eu lembro muito bem de um caso que o professor pediu pra gente ler uma história de um livro, e o livro não era grosso, era assim mais ou menos, acho que ele tinha em torno de umas 300 páginas, era pouca coisa, era fino. Só que nem eu falei, eu lia muito mal. Aí eu peguei e comecei a ler o livro e consegui ler tipo 3 folhas do livro por aí. E aí eu já não consegui mais ler. A história tava assim me chamando? Tava me chamando, mas eu não consegui mais ler. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Eu li o começo da história, o meio da história e o fim. O resto eu inventei tudo e caiu em cima. Eu lembro disso certinho, porque o professor tinha lido aquele livro e na hora que eu fui explicar, eu expliquei a história, expliquei tudo e era toda a história certinho, pra vocês verem que a minha criatividade é muito boa, que eu consegui captar com poucas partes que eu li do livro, o livro inteiro, né? E isso eu lembro até hoje disso, o professor me elogiando, nossa, você foi a que mais contou a história mais perfeitamente, mas eu não tinha lido o livro inteiro coisa nenhuma, só tinha lido o começo, o meio e o fim só. O resto do livro eu não li nada. Falando, já que nós estamos falando de livro, uma coisa também que era engraçado não, que eu lembro muito bem na escola, é que
Toda vez eu recebia bilhetinho da biblioteca para me devolver livro, porque já tinha se passado 2 meses eu com o livro e eu não devolvi. E eu não devolvia porque eu ainda estava tentando ler o livro, né? Não era porque eu acabava entregando sem terminar de ler, porque já se passavam 2 meses e eu não terminei de ler. Talvez você deve estar se olhando e falando assim: 2 meses sem conseguir ler o livro. Eu tenho livros guardados, encapadinho ainda, esperando eu ler, e ainda tenho que pegar assim num dia legal. Não é sempre que eu consigo ler ainda não. O que mais me incomoda, eu vou falar o que mais me incomodava. O que mais me incomodava era o fato de eu não saber o que eu tinha e de eu me achar uma burra, né? Porque assim, eu descobri a dislexia muito tarde, eu já tinha 18 anos. Então toda aquela fase de adolescência que a gente tem aquela vergonha, eu passei. Então o que mais me incomodava era eu não saber o que eu tinha. Hoje o que mais me incomoda é a falta de entendimento das pessoas. Eu acho assim que ainda falta muito entendimento. As pessoas não sabem ainda o que é a dislexia, não sabem ainda as causas. O que eu fico frustrada é saber que as pessoas não sabem corrigir. Ela corrige as pessoas ríspida, ou muitas vezes tirando sarro, e nem sabe como que a pessoa se sente com aquilo. Então isso me incomoda muito, ao fato de eu ver alguém falar assim pra pessoa que ela é burra só pelo fato dela gaguejar para ler ou dela escrever algumas palavras erradas. E isso talvez não quer dizer que ela é burra, talvez ela é muito inteligente numa coisa que ele que se acha inteligente não é. Como esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu decidi dividir ele em 2 partes, porque tem gente que não vai querer assistir ele inteiro por ser longo. E aí, se você gostou do tema e quer saber um pouquinho mais, assista o próximo vídeo, pois é um tema muito, muito importante para você que talvez se identificou. Então, como esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu dividi ele em 2 partes, tá ok? E já se inscreve aí no meu canal e compartilhe para seu amigo, tá bom? Beijos. Tchau.